Olá, eu sou a aluna Denise Lourene, do curso de Licenciatura em Educação do Campo, e hoje irei falar sobre especiação. Para falar sobre o assunto de especiação, primeiro precisamos entender um conceito biológico de espécies, em que Ernest May traz um conceito dizendo que espécies são grupos de populações que realmente ou potencialmente são capazes de se intercruzarem, sendo reprodutivamente isolados de outros tais grupos. Então, o que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que só vai ser considerado espécie aquela geração que for gerada através de da mesma espécie gerar um outro indivíduo, né? Que são duas espécies iguais gerando uma outra espécie. Então, nesse conceito não vai estar incluído o quê? Que não vai poder ser gerado espécies em que acontece duas espécies diferentes gerar um outro indivíduo, né? Esse conceito não é válido para isso, no caso. Pensando nisso, algumas outras pessoas, eles tentaram falar mais um pouco, descrever mais um pouco sobre esse conceito, em que eles dizem que espécie vai ser um grupo de populações que vão ser capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, né? Porém, esse conceito de espécie é uma coisa assim muito complicada, porque há grande diversidade de espécies e principalmente um exemplo como o exemplo das bactérias, que elas se reproduzem não é por intercruzamento, e sim por uma divisão mitótica, né? Acontece uma divisão mitótica que geram outras bactérias. Então, esse conceito de espécie, ele não funciona para todos os indivíduos. Então, ele só funciona para alguns indivíduos, né? Pensando nisso, iremos adentrar um pouco mais em relação à especiação. Falaremos agora um conceito sobre especiação. O que vem a ser especiação? É a evolução do isolamento reprodutivo entre duas populações, ou seja, é a formação de uma outra espécie a partir de uma espécie ancestral, como, por exemplo, o caso em que o Darwin fala, né? O exemplo da árvore genealógica de Darwin, em que uma espécie original ele vai gerar outras espécies diferentes, né? Vão formar novas espécies. Então, para entendermos mais sobre a especiação, iremos descrever dois exemplos, que é o exemplo, né, criado a partir do subprocesso, que o subprocesso ele vai ser dividido em dois, a microevolução e a macroevolução. Na microevolução, acontece no caso em que eu trouxe aqui um exemplo das mariposas, né? Das pistomerculares, né? Em que elas, antes da Revolução Industrial, possuía a maior parte das espécies de mariposa, elas eram consideradas claras, né? Elas eram claras e havia poucas espécies de mariposa escuras. E aí, com a Revolução Industrial e
processo lá de foligem, liberação de foligem a partir das indústrias, né, no meio ambiente, essa geração de liberação de foligem fez com que essa população de mariposa, que antes a maioria era clara, com o passar do tempo, ela foi ficando escura por conta daquelas foligens. E aconteceu que a maior parte ficou escura e a menor parte ficou clara. Então, essa característica que aconteceu neste exemplo, por exemplo, é um evento de microevolução. É um evento que acontece, pequenas características que acontecem no meio ambiente que vai modificar aquela espécie, mas porém essa espécie não vai reproduzir outra espécie, entendeu? Não vai formar uma nova espécie. Já o conceito de macroevolução é um conceito mais abrangente, porque neste conceito de macroevolução acontece de ocorrer mudanças drásticas no meio ambiente, né, em que essa espécie vai gerar uma outra espécie com outras características, vai formar outro tipo de espécie, né? Vai gerar taxos diferentes, entendeu? Como é o caso aqui, no início da vida, explica, né, sobre a macroevolução, em que gera grandes mudanças, né? Acontece grandes mudanças e em que ocorre gera a criação de várias espécies, né? Então, desde a bactéria, né, que foi gerando outras espécies e se evoluindo até chegar à evolução do homem, a criação do homem. O isolamento reprodutivo, ele acontece por algumas formas, né? Ele acontece basicamente por acontecer um impedimento da reprodução de duas espécies diferentes. Então, qualquer característica que vai impedir a formação do zigoto vai ser denominado isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo acontece por duas formas: pré-zigótica, ou seja, antes de gerar o zigoto, antes da formação do zigoto, ou pós-zigótica. Nesse caso, o zigoto ele foi formado. Porém, esse zigoto ele vai ter alguma inviabilidade. Vamos ver mais detalhadamente esse evento a seguir. O evento pré-zigótico acontece, como eu já disse, antes da formação dos zigotos. Aqui eu vou citar alguns exemplos de eventos pré-zigóticos que podem acontecer no ambiente, né? Então, o primeiro aqui pode ser por habitats diferentes, ou seja, pode acontecer porque essas espécies elas vivem em um ambiente diferente, né? Então, por elas viverem em um ambiente diferente, elas não vão conseguir se reproduzir. Então, aqui é o exemplo da tartaruga marinha com o jacaré, o crocodilo, né? Aliás, o crocodilo, em que a tartaruga marinha ela não vai conseguir se intercruzar com o crocodilo porque elas estão em ambientes diferentes, entendeu? Possui uma barreira que faz com que elas não cheguem até lá, né? O outro exemplo é a questão do cortejo. Em relação à questão do cortejo, eu trouxe aqui o evento dos sapos, em que os sapos eles
eles vão se reproduzir, vão gerar essa interligação deles para gerar outros descendentes a partir do cortejo, né? Ou seja, a partir do canto. Então, apesar de haver sapos morfologicamente iguais em suas características, em suas morfologias serem iguais, porém o sapo ele não vai desejar aquela espécie que é igual a ela fisicamente, por conta de que o canto dele não vai atrair ela. Então, essa espécie vai sofrer o isolamento pré-zigótico por conta do seu cortejo, né? Por conta de que ela não vai gerar atração por alguma forma, ou o canto do sapo, ela gosta de um canto de um sapo que é mais alto, possui um canto que dura mais, e com isso faz com que haja a inviabilidade, né, desse zigotos, né, desse caso acontecer. O isolamento gamético acontece da seguinte forma: por exemplo, um zigoto, um peixe, aliás, ele lança os óvulos, né, na água, e os machos eles lançam também os seus espermatozoides na água. Porém, não acontece o intercruzamento deles por conta de que, por alguma barreira, alguma coisa que aconteceu lá, em que esses óvulos eles não possuem enzimas iguais, características iguais que possam fazer com que eles se intercruzem, né? E outro exemplo também é em relação de que a espécie nunca se encontrar, que é o caso do leão com o tigre, em que o leão ele mora na África, no ambiente africano, e o tigre ele vai morar no ambiente asiático. Então, não acontece a formação desse zigoto por conta dessa barreira, né, que tem entre esses dois animais, apesar de que eles podem têm viabilidade de se reproduzirem, né, e gerar outro descendente, que seria o ligre. O evento pós-zigótico. No evento pós-zigótico, o que vai acontecer? Acontece por conta da produção da prole ser híbrida. Porém, ou ela morre antes de cruzar, ou sobrevive, mas ela é estéril. Exemplo disso seria a inviabilidade do híbrido. Na questão da inviabilidade do híbrido, podemos citar a questão de que foi formado o zigoto, né? O zigoto foi formado na barriga da mãe, porém, ele não vai ser mantido até a formação, até o final da gestação. Vai acontecer algum evento, né, em que que esse zigoto não vai conseguir ser gerado por completo. Então vai acontecer os abortos, né? A mãe ela vai sofrer um aborto. Em relação à esterilidade, tem o caso do cavalo que se interliga, que cruza com o jumento e gera o burro. Então, o cavalo com o jumento, ele é de espécies diferentes. Então, ao eles se cruzarem, eles gerou o descendente, né?
Porém, esse animal, que é o burro, ele vai ser estéril. Então, essa formação dessa espécie, ela não vai se proliferar, ela não vai aumentar, né? Ela vai ficar só até ali. Não vai acontecer nenhum outro tipo de reprodução, porque ele vai ser estéril. E a deterioração da geração F2 acontece, por exemplo, que ocorre lá esse exemplo é um exemplo que a gente vê em genética, né? Em que Mendel fala sobre essa geração, né? Uma geração parental, em que gera uns filhotes gera um filhote da F1 que, quando eles se cruzam entre si, se forma e vai gerar a geração F2. Porém, essa geração F2, ela vai também vai acontecer de que ela vai ser híbrida, né? Por ser híbrida, ela vai ter não vai ser capaz de gerar uma outra geração, que seria a geração F3, né? Então, em relação a essas teorias, esses eventos que eu citei, podemos definir as teorias de especiação, que seria a teoria de especiação, ela é dividida em 3, né? Porém, em alguns livros vem descrevendo que essa especiação ela vai ser dividida em 4. Quando vem essa especiação dividida em 4, a especiação alopátrica vai ser a especiação vicariante, em que é separada por barreiras geográficas, né? Isolamento geográfico. E vai ser considerada a alopátrica vicariante, né? Clássica, e depois vem a peripátrica, a paripátrica e a simpátrica, em que nós iremos ver a seguir. Então, no livro do Hitler, ele vem dizendo que vem especificando 3 especiações, né? Que é a alopátrica, a paripátrica e a simpátrica. Porque a especiação alopátrica, ela vai ser dividida em 2 classes, que vai ser a especiação vicariante, né? Classificada como vicariante, em que essa vicariante vai ocorrer através de um surgimento de barreira, né? Para poder formar outras espécies. Então, vamos aqui nesse exemplo. No início, aqui, nessa primeira bolinha, aparece várias espécies, uma espécie, né? Em que elas moram no mesmo ambiente, porém, por algum evento da natureza, aconteceu-se um isolamento geográfico, que esse isolamento geográfico pode ser por exemplo, uma barreira que aconteceu em que formou-se um rio ali naquele ambiente, em que foi dividido aquela espécie, em que ficou uma espécie para um lado e outra espécie para o outro lado. E essas espécies que ficaram de um lado e do outro, elas não conseguiam mais passar para o outro lado. Ela não conseguia passar para o outro lado para poder caminhar entre o outro lado, né? Por exemplo, podemos citar, então, aqui como se fosse um evento em que fosse uma espécie de lagartos aqui nessa primeira
nessa primeira bolinha, vários lagartos, né, aqui. E esse ambiente era um ambiente considerado úmido e seco. E aí, com o passar do tempo que houve essa barreira, que apareceu a água, né? O rio separou essas espécies. De um lado, ficou as espécies no ambiente seco. E do outro lado, ficou as espécies no ambiente úmido. E com alimentos diferenciados. Então, com o passar do tempo, de muito tempo, né? Esses lagartos que ficaram do lado A, por exemplo, que é o lado de baixo aqui, comendo apenas um tipo por exemplo, de vegetais, comendo apenas vegetais, eles desenvolveram características por eles se interligarem e se reproduzirem entre eles desenvolveram características para aquele ambiente que tinha alimentos de vegetais e o ambiente que era seco, né? E desse outro lado, suponhamos que eles comiam apenas micro-organismos. Então, esses outros lagartos que comiam esse tipo de alimento, ele vai também sofrer uma alteração ao clima, que era úmido, né? E as características pela alimentação em que eles comiam. E com o passar do tempo, eles se intercruzando um com o outro, eles vão gerar descendentes que só se conseguem comer aquele tipo de alimento, né? E aí, nessa último exemplozinho aqui, aconteceu de que esses rios, ele secou, por exemplo. E aí esses lagartos, eles conseguiram passar para o outro lado. Porém, quando eles foram se intercruzar com o outro, né, eles não conseguiam mais se intercruzar um com o outro por conta dessas características, dessas mutações em que eles produziram e fazendo com que houve um isolamento geográfico ou um isolamento reprodutivo, né? No evento da especiação paripátrica, podemos ver aqui também que era uma espécie, né? Uma espécie que vivia no mesmo ambiente, se interligavam entre si, se intercruzavam entre si, se reproduziam entre si, né? E com o passar do tempo, eles começaram a se colonizar para outro ambiente. Algumas espécies eles passaram a se colonizar para outro ambiente, se deslocar para outro ambiente. E com isso, eles começaram a se reproduzir apenas com aquelas espécies daquele ambiente. E com o passar de muitas e muitas gerações, novamente, o que foi que formou? Formou-se o isolamento reprodutivo por conta de que aquela espécie ela se adaptou àquele ambiente e gerou uma nova espécie. Entendeu? Na especiação paripátrica, os indivíduos que se reproduzem com outros indivíduos mais próximo. Então, esses indivíduos eles vão querer se reproduzir apenas com indivíduos mais próximos. Nesse caso aqui da especiação paripátrica, não vai acontecer o isolamento geográfico, né? Eles podem muito bem se andar por todas essas outras espécies, entende? E podem também se intercruzar com elas. Porém, por algum evento de características
características iguais, essas espécies, elas vão querer se reproduzir apenas com aquelas espécies que moram ali próximo a elas e que vivem próximo a elas, né? E que possuem semelhanças iguais a elas, né? E com isso, com o passar de muitas e muitas gerações, novamente, essas espécies se intercruzando apenas com elas, né? Desenvolvendo aquela seleção natural apenas com aquela espécie em que elas vão selecionar para se reproduzirem, com o passar de muitas e muitas gerações, vai ocorrer novamente o isolamento reprodutivo e a formação de uma nova espécie. E aqui, para concluir a nossa aula, fala sobre a especiação simpátrica. A especiação simpátrica acontece também sem um isolamento geográfico. Então, não vai haver nenhum tipo de isolamento geográfico. Então, essas espécies elas vão se intercruzarem uma com as outras e elas também podem se reproduzirem uma com as outras, porém, elas, por algum motivo, elas começam a comer, por esse exemplo aqui, as moscas, algumas espécies de moscas, elas gostam de comer esse tipo de maçã mais vermelhinha, enquanto que esse tipo de espécie aqui, de mosca, elas vão gostar de se alimentar daquela fruta de maçã mais verde, né? Das maçãs verdes. Então, com o passar de muitos e muitos anos, muitas gerações, né? Pode acontecer também uma seleção natural em que essas moscas elas vão selecionar apenas aquelas moscas que comem frutos de cores vermelhas para se reproduzir e gerar os seus descendentes, né? E com isso gerar um isolamento reprodutivo. Esse evento é um evento muito complicado e mais difícil de acontecer, porque não apresenta nenhum tipo de barreira, né, entre eles. Então, aqui está, para finalizar a aula, aqui eu coloquei o exemplo de cada um, o que acontece, né? O que vai acontecer para se dizer que houve uma especiação e houve uma formação de uma nova espécie. Para que isso aconteça, primeiro vai ter uma população original, né? Em que eram várias espécies, todas interligadas. Depois, elas, por algum motivo, elas vão começar a se isolar, né? Desenvolver uma seleção natural, vai provocar uma mutação, vai acontecer uma mudança, né, entre essas populações e, por fim, sempre vai ter que ocorrer o isolamento reprodutivo, né? E a minha aula era essa, a aula que eu tinha para dar hoje. E é isso, minha gente. Aqui são as referências do livro que eu utilizei para poder desenvolver essa aula. E muito obrigada.